bom. Bom, boa noite para todo mundo, tá? Para quem me conhece, sou Roberto Anish, eu infernizo todo mundo semanalmente com um boletinzinho de atualizações do site que eu mantenho na internet, só de filatelia, de trabalhos que eu recebo de gente do Brasil todo, algumas coisas também eu acabo pescando na internet, quando eu estudar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, e o que é interessante eu vou colocando lá, sempre respeitando extremamente o direito autoral, para não ter problema nenhum. O que acontece? As minhas coleções temáticas, independente se medalha ou não, não vem ao caso, porque a gente coleciona porque gosta, a grande maioria delas versam sobre a história do Brasil. Então, eu fiz a coleção da Semana de Arte Moderna, fiz uma coleção sobre escravidão, presidência da República, música clássica do Brasil relacionada com ciclos econômicos, né? E uma hora eu cheguei e falei, bom, nós estamos com alguns problemas sérios a nível de filatelia. Essa pandemia afastou todo mundo dos seus clubes filatélicos. As feiras de artesanato que tem a parte filatélica, a maioria está fechada, ou se está abrindo, está completamente sem público. Então, acho que a gente precisaria começar a desenvolver o colecionismo de selos em gente que não coleciona, mostrar realmente como que a gente consegue fazer uma coleção de selos de uma maneira fácil, tranquila, de uma maneira barata. E eu falei, bom, eu não vou escrever livro de história do Brasil, porque eu não posso escrever um livro de história do Brasil, eu não sou historiador. Eu sou um médico ortopedista, especializado em doença osteometabólica, tenho uma graduação de higiene e saúde pública, tenho uma pós-graduação em medicina ocupacional, eu posso escrever livro de medicina quanto eu quiser. Mas escrever um livro de história do Brasil é para historiador, é para quem se dedica a isso, para quem pesquisa isso, não na internet, mas nas bibliotecas que têm essa fonte de conhecimento. Eu, durante um ano, eu fiquei pesquisando via internet, num monte de livros que eu tenho, livros que o Dr. Braz, inclusive, acabou me presenteando, e eu agradeço muito. Eu fiquei pesquisando um pouco da história do Brasil e como que eu poderia fazer alguma coisa para trazer jovens filatelistas para a filatelia. Não deixar a filatelia se mostrar como uma coleção simplesmente de figurinhas, mas sim trazer um conhecimento agregado ao selo. Nós, da SPP, eu, o Antônio Carlos e o Reinaldo Basile, já tínhamos uma experiência razoável quando nós fizemos os cursinhos, entre aspas, né, de filatelia no Colégio Mackenzie. Nós ficamos quase 3 anos no Mackenzie São Paulo, na Rua da Consolação, e no Mackenzie Tamboré, que é um município próximo aqui em São Paulo, é da Grande São Paulo. Foi uma experiência extremamente gratificante. E nós ficamos falando com as crianças sobre o selo, o que o selo está te dizendo. Tá? E, baseado nisso, eu falei, bom, meu primeiro trabalho para tentar trazer pessoas para a filatelia, para trazer o filatelista principiante, para que ele conheça um pouco mais de filatelia, vai ser sobre a história do Brasil. Aí me surgiu um grande desafio. A grande maioria dos livros de história do Brasil que eu peguei, não os do meu tempo. Eu estou falando do meu tempo porque eu entrei no grupo escolar aqui na Penha há 50 anos atrás. 50 não, perdão, 60 anos atrás. E o que eu encontrei nos livros hoje? Ideologias, discursos de amor, discursos de ódio. Tá? E eu acho que isso não está certo. Então, eu começo hoje a minha apresentação desse trabalho que levou um ano para até ele fermentar, ir para o forno, sair do forno e ser fatiado. Filatelistas não escrevem livros de história. Filatelistas usam livros de história para contar as suas histórias. Eu consegui filtrar tudo isso e trazer uma coletânea sobre a história do Brasil puramente descritiva. Eu estou descrevendo um quadro. Vamos parar dentro do Museu do Ipiranga, vamos ficar de frente para o quadro da independência do Brasil e vamos contar o que nós estamos vendo, e não o que passava na cabeça de cada um ali
e não o que se passa na nossa cabeça. Quem somos nós para julgar a história, julgar o passado? Uma coisa que eu cito na introdução dessa coletânea é que quando a gente julga alguém, a gente está se condenando a ser melhor do que essa pessoa. E como que dá para julgar século XV, XVI até o século XX com a moral do século XXI? Com tudo que nós evoluímos, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, materialmente. Então, julgar o passado não é trabalho para nós, ou pelo menos para Travou, né? Fundamental 2. Travou. Agora deu. É assim em São Paulo que nós chamamos. Está dando para ouvir aqui, marcou que a minha internet está fraquinha. Estão ouvindo? Deu uma falhada. Deu uma travada. Mas pode continuar. Tá, então, eu volto a falar aqui do formato de coleção, quando na realidade não é uma coleção. Na realidade é uma coletânea, onde eu uso selo para ilustrar essa coletânea. Eu montei isso formado em folhas de papel A4, são divididas em duas colunas, não iguais, não simétricas. A menor eu coloco selos, a maior eu coloco um texto. Cada tema utiliza uma folha. Raros temas usam mais do que uma folha. E elas podem ser impressas, como eu fiz, em impressora colorida, e arquivadas em bolsas plásticas colocadas em pastas. Dividi em fascículos. Cada fascículo contempla de 3 a 5 assuntos ou folhas, sempre em arquivo PDF. O primeiro fascículo é longo, não tem selo. O primeiro fascículo tem capa, introdução, índice de assuntos, índice de fascículo, de selos, uma mancolista, né? E orientações gerais, quer dizer, o plano geral da obra. São 15 páginas. Extremamente importante. Basta uma página ou duas aí falando de introdução e o planejamento da obra. O restante são índices, tabelas que a gente vai acabar usando. Quanto aos selos, eu tenho o facsímile de cada selo no tamanho original. Todos eles aqui. Quem quiser comprar o selinho e colocar, vai ficar maravilhoso. Eu já imprimi tudo, na próxima semana eu vou tentar colocar todos os selinhos que eu tenho repetidos, as minhas duplicatas, nesse álbum, e eu acho que eu vou ter uma obra muito bacana. Não existe selo caro, não existe selo difícil. Tá? Isso aqui é para ajudar o filatelista iniciante, ou principiante, se quiserem, e o estudante. O estudante, acho que foi a hora que falhou. Aqui em São Paulo, nós falamos em ensino fundamental 1 e 2. Seria o antigo ginásio e o antigo colegial. Tá? Qualquer bom comerciante tem os selos, e hoje o comércio filatélico via internet e pelo WhatsApp está realmente gigante. Isso aqui é um índice de fascículo. Eu pulei o fascículo 1 nesse pedacinho de folha, que é onde eu falei que tem tudo escrito. O fascículo 2 começa falando da expansão ultramarina de Portugal, vem pelo Tratado das Tordesilhas, que é bastante interessante, quando outros países cobraram de Portugal e da Espanha o testamento de Adão, assinado por Deus, eles não tinham. E aí começa a nossa história. Descobrimento, primeira missa, e a coisa vai indo. Vocês veem invasões holandesas, é um capítulo muito grande da história do Brasil. Então, ele ocupou 3 páginas. Aqui uma lista dos selos, que começa no bloco 2. Apesar que a capa tem o bloco da Brasiliana 89, tá? Que é aquele bloco maravilhoso da pintura que estão costurando a bandeira do Brasil. Eu acho um dos blocos mais lindos que o Brasil já teve. E a gente vai trazendo os selos que vão ilustrar essa história. Então, vamos lá. Qual é o objetivo? Eu falei tanto, e eu vou falar novamente. Eu vou bater em cima disso aqui. Uma coisa que eu falava lá no Mackenzie, o selo é um livro aberto. Então, o objetivo é mostrar como ele pode ser útil no instrumento de ensino e aprendizagem. Ele vai levar a história do Brasil de uma maneira descritiva, simples, a estudantes do ensino fundamental 1 e 2 através dos selos, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideologia, sem nenhuma ideia e conclusões próprias minhas.
Eu estou descrevendo um quadro. Cada fato da história tem uma pintura. Eu estou descrevendo o quadro. Eu trago um novo material de ensino para filatelistas principiantes ou a filateria para quem não conhece. Tá? Mesmo acontecimentos que não tiveram emissões de selos postais não poderiam ser deixados para trás. Eu tenho vários presidentes, por exemplo, que não têm selos. Eu tenho a Conjuração Baiana, que sequer é ensinada na história, é um acontecimento importante no Brasil. Então, eu fui caçando fotos e imagens, todas tiradas de sites confiáveis na internet. E ele não traz somente a história do Brasil. Aliás, nenhum livro vai trazer a história do Brasil inteira. A história de qualquer país do mundo, de qualquer povo, é a ponta de um iceberg gigante. E quando a gente quer aprender um pouquinho mais, nós vamos ter que se aprofundar. Então, para se aprofundar no tema História do Brasil, isso aqui é apenas um guia. O restante cabe a cada um ir lá atrás, pesquisar na internet, em livro, em biblioteca, conversar com quem é professor de História do Brasil. E nós temos muita gente que sabe muito para poder explicar para a gente um pouco mais. Aqui é o básico. É aquilo que todo estudante tem que saber para fazer um vestibular. O álbum fica desse jeito. Eu estou com ele aqui aberto, do meu lado, mas fotografado está desse jeito. Ou seja, é uma pasta, essa mesma pasta que nós guardamos as nossas coleções de selos, e a gente vai colocando as folhas. Aqui seria como é a página. Então, do lado direito, eu tenho o capítulo 1, que é a expansão ultramarina de Portugal. Eu coloco o mapa, que não existe selo do mapa. Tá? Coloco uma fotografia lá de Dom Manuel, e do lado de cá eu coloco 2 selos, do Infante Dom Henrique. Tá? Os 2 selos são, inclusive, do Infante Dom Henrique. O formato vai ser desse jeito. De maneira que se eu coloco, eu vou voltar um slide. Isso. Eu colocando 2 folhas em cada bolsa, eu não vou ter um volume de selos jogado somente de um lado. Tá? Porque olhando a página de frente, a página ímpar, os selos estão do lado direito. Na página par, os selos vão ficar do lado esquerdo. Então, eu colocando todos os selos, eu não vou ter um calhamaço de um lado e um vazio do outro. Então, isso aí foi pensado também a nível gráfico, vamos dizer assim. Eu começo no descobrimento em 1500, na realidade eu falo um pouquinho antes disso, que são o Tratado de Tordesilhas, que é importante a gente conhecer, a expansão ultramarina, mas ao nível de período de história do Brasil efetiva, começa no descobrimento e termina no nosso presidente, último presidente antes de Bolsonaro, que é Michel Temer. Michel Temer também não tem selos, mas eu tenho essa fotografia dele, e acaba fixando a imagem dele quando a gente discute governo Michel Temer. Discute não, apresenta. Aqui só um exemplo do que a gente vai fazendo, né? Eu salteei páginas aqui só para mostrar. Tratado de Tordesilhas. Os indígenas, o capítulo 6, né? A gente tem aqui um pouquinho sobre a Madalena Caramuru aqui, que ela casa-se com Afonso Rodrigues, que é de uma cidade chamada Óbidos, em Portugal. Ela foi considerada a primeira indígena, o primeiro indígena brasileiro alfabetizado. E ela escreve uma carta de próprio punho para o padre Manuel da Nóbrega, pedindo que crianças escravas fossem tratadas com dignidade. Então, são fatos que a história do Brasil acaba sendo quase que uma curiosidade, e não pode ser uma curiosidade. Isso faz parte da história desse povo. Ciclos econômicos do Brasil, que são muito importantes. Tá? Eu, quando fui fazer o vestibular, nós estávamos no cursinho, e teve uma revisão de atualidades. E eu perguntei ao querido professor que revisava a atualidades, qual foi a importância do ouro brasileiro na Revolução Industrial Inglesa. Eu dei munição para ele falar meia hora. E no meu vestibular, na parte escrita, na segunda prova, né, na segunda fase, caiu exatamente uma questão, correlaciona Inconfidência Mineira e Revolução Industrial Inglesa. Então, você vê que a história ela acaba
se correlacionando com um monte de coisas pelo mundo. E aqui eu me concentro no Brasil. Falamos em Confidência Mineira, nós assistimos aqui na SPP Conecta uma palestra muito interessante, eu não lembro o nome do colega, depois o Igor vai acabar lembrando, que falou sobre a criação do rosto de Tiradentes. E existe um episódio também no canal de História, é o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, e que eles também trabalham essa imagem do Tiradentes. Aqui eu falo Conjuração Baiana, não existe selo da Conjuração Baiana. Então ninguém estuda isso na história. Tá? A história do Brasil é uma história de lutas e conquistas. Família Real no Brasil, Dom João VI, e opinião minha, eu não coloco isso nesse trabalho, Dom João VI foi o precursor da independência do Brasil. Foi quem trouxe o primeiro grande progresso para o Brasil. E eu vou mostrando aqui o selo sobre a Independência Nacional, museu, abertura de portas, né? Vou continuando aqui o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, e termina aqui com o Dom Pedro I, José Bonifácio, e acabamos tendo essa independência. Quem não conhece esse quadro, não viu esse quadro da independência ao vivo, eu recomendo que quando o museu aqui de São Paulo, o Museu do Ipiranga, reabrir, olha, o convite que eu faço é para irem ver esse quadro. Esse quadro é gigante, ele tem mais de 5 metros de largura, uma coisa assim que enche a vista. Falamos um pouco da Guerra do Paraguai, sem nenhum viés político partidário. Falamos simplesmente como foi a Guerra do Paraguai. Nós não vivemos aquela época para julgar. Falamos dos abolicionistas, é um tema que eu adoro estudar, eu fiz as coleções sobre a escravidão no Brasil, e eu acabei lendo mais ou menos 1.700 páginas sobre escravidão no Brasil, inclusive livros editados pela Imprensa Nacional de São Paulo, Imprensa de São Paulo, Imprensa Oficial de São Paulo. É uma coisa fascinante. Eu mostrei esse aqui no Colégio Mackenzie, inclusive com uma poesia de Euclides da Cunha, que quando você termina de ler, você está quase chorando. A poesia descreve o senhor do engenho mandando um escravo chicotear o outro escravo. E quando acaba a última chicotada, o escravo que era mais velho, que era quem estava com o chicote na mão, abraça o escravo mais novo e diz: "Perdão, meu filho". Então, a gente mostra como os abolicionistas trabalhavam para acabar com a escravidão no país. Quando eu falo em abolição dos escravos, para chegar no capítulo 38, a gente fala de todas as outras leis, lei do ventre livre, a lei que proibia o tráfico negreiro, a lei do sexagenário, existem muitas leis que tentavam libertar o escravo. E, finalmente, a gente teve a abolição, que foi o estopim, um dos estopins, para a proclamação da República. É muito bacana, a República, eu recomendaria que conhecessem, quem não conhece, o museu lá da República, lá de Itu. Cada vez que a gente vai para Itu, eu faço questão de entrar, porque eu não canso de olhar aquele museu. Falamos de Guerra dos Canudos, e aqui a primeira inovação. Eu coloquei um QR Code, o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, é um monumento de livro, não é um livro que se lê no mês. É muito grande, muito extenso, muito detalhista. O Euclides da Cunha foi pago pelo jornal Estado de São Paulo, que na época era a província de São Paulo, para fazer a cobertura da Guerra dos Canudos. E vamos lembrar que o jornal Estado de São Paulo, que eu falei no sábado com o pessoal de Brasília, o jornal Estado de São Paulo foi o primeiro jornal livre de partido político. Eu tenho um QR Code que dá para fazer o download do livro, que não tem mais direito autoral, e entender um pouquinho mais do que é a Guerra dos Canudos. Entramos aqui com o Epitácio Pessoa, que foi um dos presidentes que, inclusive, incentivaram a Semana de Arte Moderna, apoiaram a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna é o que é o índice mais procurado no meu site, é o que mais se faz download desde que eu abri o site, que tem 2 anos e um pouquinho. Todo ano ele é o recordista de download. Eu não sei,
pessoal acho que gosta da arte moderna, a Semana de Arte Moderna. Ela é também uma parte da história do Brasil que não pode ser esquecida. Ela trouxe realmente a modernidade para o Brasil, ela trouxe a ousadia para se fazer arte, música, escultura, pintura. Entramos na Era Vargas. O Vargas é um capítulo à parte na história do Brasil, né? Falamos da Revolução de 32. Eu gosto muito desses quadrinhos aqui de baixo, que são postais da Revolução, né? São extremamente patrióticos. Será que essa garotada de hoje sabe o que é patriotismo? É uma grande pergunta, né? Nós marchávamos no tempo de primário, cantando o hino nacional brasileiro com orgulho danado. Sempre nos orgulhamos que tivéssemos nascido no Brasil. E hoje o que acontece com o nosso país, né? Essa coleção não faz esse tipo de julgamento. Esse é um julgamento particular meu que eu tenho o direito de fazer para mim, mas eu não tenho o direito de colocar isso na cabeça de ninguém. O Brasil na Segunda Guerra Mundial também é um trecho muito bacana da nossa história. Outro QR Code, tá? O Brasil e a Segunda Guerra Mundial, a atuação da FEB, desta pesquisadora Zaira Carla Alves Gondim, também é uma narrativa apaixonante de se ler sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu recomendaria que fosse lido. Eu escrevi um artigo para a SPT sobre Frei Orlando, patrono do Exército Brasileiro, lendo um livro sobre a biografia do Frei Orlando, que foi lançado pela Biblioteca do Exército. Frei Orlando era um menino bagunceiro, resolveu ser padre. Em Minas, acabou se alistando não como soldado, mas para ser capelão no Exército. E, infelizmente, ele morreu com fogo amigo. O jipe que ele estava enganchou numa pedra e um militar italiano que estava de carona resolveu quebrar a pedra com o braço do fuzil, e o fuzil acabou atirando e pegando o Frei Orlando. E ele conta como é que foi o funeral do Frei Orlando lá na Itália, que foi concorrido, inclusive, pelo povo italiano que passava fome, e o nosso exército ajudava eles com a própria comida. Construção de Brasília, muito bacana esse período da nossa história. Essa é uma verdadeira obra, né? Brasília é um patrimônio mundial da humanidade hoje. Eu fui algumas vezes a Brasília, realmente é uma cidade tanto, né? Fala do golpe de Estado de 1964. Veja, eu estou seguindo a orientação de todos os livros de história. Quem tem a minha idade sabe que foi chamado de Revolução Democrática. Na realidade, tecnicamente falando, foi um golpe de Estado. Não critico nem aplaudo, tenho a minha opinião própria sobre isso, mas cada um tem que ter a sua própria opinião, não a opinião do Roberto. Então, eu descrevo o golpe de Estado de 1964. Fala em José Sarney. Falando em golpe de Estado, o João Goulart não teve selo editado, tá? Do Brasil, não. Tem em outros países, mas não entraram aqui, porque não eram selos brasileiros e porque seriam difíceis de se encontrar. Falamos de Sarney. Tá? Puxa, Sarney não fez nada, a gente ouve falar aí. Fez sim. O Sarney ele conseguiu homologar a Constituição de 1988. Isso é fantástico. O país só existe democracia sem uma Constituição atualizada. Encerrando lá com Michel Temer, vem um capítulo sobre as bandeiras do Brasil. Aproveitei essa série de selos maravilhosa do Correio e coloquei tudo, a descrição de cada bandeira do Brasil, por que foi colocada, como foi feita. Existem outras bandeiras usadas no Brasil que não eram necessariamente bandeiras do Brasil. Os nossos hinos brasileiros. O que se sabe hoje de hino brasileiro? Se parar para falar para a criançada, vocês cantam o hino do Brasil? Puxa, quem sabe cantar o hino do Brasil? É difícil, né? De repente virou pecado ensinar hino nacional. Patriotas, na minha época, sabiam tudo. Nós tínhamos chamado oral o hino nacional, o hino à bandeira, hino da independência e hino da república. Eu coloco os 4 hinos, todos eles têm um QR Code. O hino nacional tem 3 QR Codes. O hino nacional interpretado pela banda do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Poderia colocar mais coisas, mas eu coloquei essas 3 dos hinos, né? Todos eles têm um QR Code. Dr. Braz vai gostar muito, que eu sei que ele gosta de bandas
uma das marciais, o senhor vai ver execuções do hino nacional maravilhosas. Viu? Os símbolos da pátria. Nossa pátria tem símbolos. Não é só símbolo do imposto de renda ou o brasão das armas. Ele é um símbolo do Brasil. Essas coisas que eu acho que essa criançada tem que aprender, e nós temos que se utilizar do recurso do selo. E, com isso, incentivar as pessoas, os iniciantes e os estudantes, a um dia colecionar selos. Nós começamos colecionando selos quando meninos, que ganhamos selo do tio, da tia, do amigo, do vizinho. E paramos de estudar quando vamos à faculdade. Paramos mais ainda quando casamos e temos nossos filhos, mas um dia os nossos cabelos ficam brancos, nossos filhos se formam, têm a sua própria vida, e nós começamos a ter um pouco mais de tempo para se dedicar a um hobby que veio lá da nossa infância. Eu comecei a colecionar selos com 6 anos, eu ajuntava, eu não sabia ler e estava guardando selos. Ganhava de um tio meu, dava selo para todo mundo, ele andava com selo e chocolate no bolso. E a gente não sabia se gostava mais do selo ou do chocolate. Chocolate de diamante negro. E, a partir daí, eu fui guardando. Quando eu acabei medicina, eu tinha a coleçãozinha montada, era uma coleção boba, eu não tinha um catálogo. Encontrei dentro dos plantões do pronto-socorro de São Miguel Paulista um colega da sociedade, que tem gente que lembra, que é o Luiz Langer, dentista, hoje com 92 anos. E ele me trouxe à Sociedade Filatérica e me ensinou a colecionar selos junto com o pessoal da sociedade. E hoje eu sou um apaixonado por isso, que eu tenho filho formado que não depende de mim mais. Então é isso. Esse é o trabalho que eu fiz. Eu coloquei hoje no site. Depois, se você quiser, Igor, eu mostro aqui no site onde é que estão o fascículo 1 e 2. Eu vou fazer a divulgação na sexta-feira, mas ele já está disponibilizado. Se permitir, a gente faz isso. Fique à vontade, pode fazer. Então, olha. Aqui é o meu site de filatelia, que todo mundo conhece. Bem aqui em cima, História do Brasil através dos selos. Clica. Tem uma breve introdução. Anite, você só está compartilhando o seu... que seria o PowerPoint, você não está compartilhando toda. Não, então vamos lá. Eu vou ter que voltar. Aqui. Cara, eu estou perdido, Igor. Como é que eu aumento? Como é que eu compartilho aí? Precisa parar de compartilhar e compartilhar de novo, só que aí toda a tela. E não apenas o aplicativo. Então, aqui, como é que eu paro de compartilhar aqui? Feito. Tá bom, você já resolveu. Bom, agora eu compartilho novamente. É isso? Isso. Só que dessa vez compartilha toda a tela. Como é que eu compartilho a tela inteira? Screen 1, né? Isso. Compartilhei. Tá aparecendo? Agora sim. Agora sim, né? Tá, então é o seguinte, esse aqui é o site. Deixa eu voltar aqui, porque ele não está na página inicial. Essa é a página inicial do site. Do lado esquerdo eu tenho o menu. O primeiro é a História do Brasil através dos selos. Clicando nela, eu tenho uma introdução pequena. Já coloquei aqui o arquivo em PDF que vocês acabaram de ver. O fascículo 1 é a introdução, tá? Que como eu falei, é a parte de introdução, mancolista, tudo. Clica no fascículo 2. Está aparecendo? Ele carregou aí para vocês? Carregou. Tá, então é isso aqui, olha. Esse aqui é o fascículo 2. A capinha dele, Brasil Colônia. Tá? Aqui eu começo, aquela página que eu mostrei a todos, o Tratado das Tordesilhas, a descoberta do Brasil, mostrar a Rota do Cabral, por exemplo, o descobrimento em si, a primeira missa. Acabou esse fascículo, tem 5 páginas, incluindo a capa. Imprime-se, coloca na pasta, e a cada 15 dias eu vou disponibilizar um fascículo. O fascículo pode ter de 3 a 6 páginas, né? Dependendo do assunto, para não quebrar assunto a cada 15 dias. Como é que eu... Stop share, né? Voltei. Está todo mundo aqui? Tá.
Então, esse é o trabalho que eu levei um ano fazendo. Não é uma coleção de selo, é uma coisa para filatelista principiante, uma coisa como auxiliar de professores que queiram usar isso como um modelo, um recurso a mais para ensinar a história do Brasil e para a gente orientar a parte de colecionismo. Então, cada 15 dias eu coloco um fascículo. Agora, nessa sexta-feira, ou no sábado, eu coloco, já divulgo oficialmente, mas já está o primeiro fascículo, que é a parte introdutória, e o fascículo número 2. E daí vai até o fascículo 25, que vai terminar mais ou menos lá no final do ano. Então, esse era o trabalho que eu queria apresentar e lançar pela SPP. Bacana. Muito obrigado, Anit. Obrigado pela apresentação do projeto. Parabéns pelo desenvolvimento do projeto. Temos já algumas perguntas no chat, mas se não se importarem, tanto o Zeca quanto o Julien abrir o microfone e fazerem a pergunta, acho que fica mais ativo. Fica à vontade. Não faz pergunta difícil, não. Faz de ortopedia que eu sei tudo. Tá? Doutor Anit. Diga, meu jovem. Posso inaugurar, o Igor, as manifestações? Você é bom, presidente. Anit, de fato, quero parabenizá-lo. Agora há pouco eu estava conversando aqui no paralelo com o doutor Luiz Amaral a respeito da filatelia que a gente pratica. Filatelia não é só exposições, mas exposições é a realização do filatelista. Não é? E quero dizer a você que eu fiquei absolutamente atraído por esse seu trabalho, porque ele reúne duas circunstâncias: a conhecer a história do Brasil e saber que os selos estão presentes contando a nossa história. Você sabe que eu aprecio muito ver as suas coleções, né? E quero dizer a você que com esse trabalho é um plus nessa apreciação. Muito obrigado, viu, Anit? E a SPP fica bastante honrada em ver que você utilizou o nosso espaço para o vernissage dessa sua obra de arte. Obrigado, doutor. Obrigado. É um prazer e eu fico muito feliz com as suas palavras. Muito obrigado. Posso entrar aí nessa história? Pode entrar, professor. À vontade. Roberto, parabéns pela apresentação. Eu fico assim até emocionado em ver alguém juntando filatelia com história. Toda a minha vida filatélica, esse foi meu tema. Você começa a sua coleção, a sua exposição, falando que filatelistas usam livros da história para contar livros de história para contar suas histórias. Nós estamos na mesma linha, mas a minha história começa com filatelistas usam livros de história e peças filatélicas para entender o papel dos Correios na história da humanidade. Por ser mais antigo, eu estou numa fase anterior à sua. Eu tenho até uma coleção que, aliás, não tem uma coleção. Eu escrevi um livro em 2011 que chama-se Documentos Postais na História do Brasil. Por acaso, eu tenho esse livro também, viu? Nota 10, parabéns. Eu também tenho. Também é autografado. Por acaso, a FEBRAF editou esse livro em 2015 e distribuiu na Abrapex 2015 a todos. Exatamente. Eu não ia te esquecer, não, Reinaldo. Eu ia falar. Por acaso, a SPP tem alguns exemplares para quem quiser disponíveis. Muito bom. Isto na independência. E eu tenho o privilégio de ter algumas peças que fazem uma ligação íntima entre história e filatelia, ou filatelia e história, ou filatelia e história e correio, que fotografias e textos estão à sua disposição, se você quiser incluir no seu trabalho. Alguns temas que você adotou. Aliás, eu tenho uma coleção de um quadro que comecei a apresentar agora, que chama-se Documentos Postais na História do Brasil Colonial.
e eu tenho alguns. Você mencionou alguns fatos históricos, e eu tenho algumas cartas intimamente ligadas com esses fatos históricos. Deixa eu te apresentar umas 2 ou 3 aqui. Talvez possa até ilustrar seu trabalho. Você não falou, por exemplo, dos jesuítas, porque você começa com selos, e aí é meio complicado ter selo. Não é complicado. Com certeza existe selo que fala da história e da participação de jesuítas. Eu tenho a primeira carta transatlântica conhecida do Brasil para Portugal, ou transatlântica, de modo geral, da Companhia de Jesus, com um texto de jesuítas, que aliás, deixa muito claro a importância do poder dos jesuítas, até tão grande quanto do imperador, pois eles eram capazes até de mover dinheiro de um lugar para outro, e essa carta fala disso. Você não falou, mas pode, com certeza, ter selos da importância da relação entre os holandeses no Brasil e a história do Brasil. Os jesuítas aparecem na Fundação de São Paulo, aqui eles aparecem na Fundação de São Paulo, que é o José Pedro Manuel da Nóbrega, não pode deixar de colocar. Os jesuítas, eles têm uma parte da história do Brasil com os jesuítas é muito importante. E eles aparecem, sim, nas missões, aquela coisa toda. Todos eles são citados aqui. Só não tive um capítulo específico de jesuítas no Brasil, que eu estaria atropelando, por exemplo, a Fundação de São Paulo. Que ela começa com jesuítas, né? Eles tiveram esse papel importante aqui. E quando eu estudei a parte da escravidão no Brasil, o Manuel da Nóbrega foi um dos que brigaram com a coroa portuguesa, porque ele não queria que os índios fossem escravizados. As índias, elas eram usadas, né, pelos bandeirantes aqui depois, quase que como prostitutas, e os jesuítas foram os primeiros que lutaram para que isso não acontecesse. As próprias negras escravas, né, se conseguiu uma lei aqui no Rio de Janeiro, né, uma lei imperial, proibindo que as negras fossem trabalhar em prostíbulos, que o dono delas queria que elas se prostituíssem para ganhar o dinheiro. Então, tudo isso acaba aparecendo mais ou menos conforme em cada capítulo, quando isso vai sendo necessário. Eu não chego a ter esse refinamento de falar dessa coisa, olha, eu não podia ser escravo, isso, aquilo. Como eu disse, eu não deixei entrar julgamento meu na história. Mas eles são citados e são bem citados. Mas esse documento seu aí, viu? Eu gostei dele, viu? A minha área não encaixa porque você usa selos sempre para... A imagem dele é uma coisa bacana. A minha área, infelizmente, para em 1922, e aí não quer ser ainda. Voltando aqui a 1 ou 2 documentos a mais para não atrapalhar a apresentação aí, das suas perguntas e respostas. Na área da colonização holandesa no Brasil, eu tenho uma carta de Dom João IV que manda o ponto final na Guerra dos Guararapes. Manda 1.000 soldados de Portugal, esta carta aqui, manda 1.000 soldados de Portugal para o Brasil. O rei, ao ministro do Exército, orientando a mandar os 1.000 soldados ao Brasil, que 6 meses depois derrotaram os holandeses na Guerra de Guararapes. Felizmente, ou infelizmente, melhor a gente não entrar no detalhe. 1 ou 2 coisas a mais. Afonso VI, Pedro, que roubou a mulher do Afonso VI, não vou entrar. Essa aqui é interessante, sobre a mineração e o ouro no Brasil. Essa aqui é uma carta da Catalina de Bragança, a mulher que inventou o chá das 5 na Inglaterra, casada com Charles, e que condena à morte um meieiro, um mineiro em Minas Gerais, não mineiro porque é de Minas, mas porque peneirava ouro, que roubava a coroa. 1 ou 2 a mais. Marquês de Pombal, vou pular fora. Você falou de escravidão.
Essa aqui é incrível. Claro, não tem selo, mas é uma carta que sai de Moçambique, carregando escravos para o Brasil, destinada a Lisboa ao dono dos escravos. E relata a morte de metade desses escravos antes deles saírem da África. Esta aqui tem uma relação importantíssima. Essa aqui, pelo menos, tem carimbo. É uma relação importante da filatelia com a história, porque ele é a primeira carta da ACOS, com a entrada dos portugueses no Brasil. As 3 cartas que terminam essa coleção são assinada Dom João VI, assinando em 1820, em novembro de 1920. 15 dias depois, o príncipe regente Dom Pedro, numa outra carta. Essas são únicas, né? E alguns dias depois, o imperador, que era menor, junto com José Bonifácio. São as cartas que retratam, representam, ilustram a independência do Brasil. Então, obrigado, então, pelas informações aí. Não está na minha coleção, estou só complementando com coisas que não têm selos e intimamente relacionadas e que diferem um pouquinho da sua, porque não são filatelistas que usam selos, através dos selos. São filatelistas que usam livro de história e filatelia para inteirar com a importância do correio. É diferente, mas muito ligada, muito ligada. Tá joia, então. Parabéns. É lindo mostrar selo. Essas cartas aqui não têm muita graça, que são limpas, não tem, no máximo assim um carimbo. Tá bom, obrigado, Everaldo. Obrigado pela contribuição. Anite, voltando às primeiras perguntas que a gente teve, o Zé Carroceiro pergunta quantas páginas vai ter o trabalho ao final e quando ele termina, quando você pensa em encerrar ele. E já aproveitando, a Júlia questiona, as imagens dos selos estão em tamanho original para poder encaixar as peças ou como está essa relação tamanho? Vamos lá. São 25 fascículos, somando capas, capa, índice, né? Alguns capítulos têm capa, né? Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. São capas que eu coloquei para tornar mais bonita a coleção. Quando acaba tudo, ainda eu coloco uma última página, assim, um comentáriozinho muito curto. Os 25 fascículos no total vão dar 105 páginas, se eu não me engano. Tá? Esse é o 105 ou 115. De cabeça, assim, eu não lembro, mas eu tenho como abrir o arquivo sem vocês verem e falar para vocês direitinho isso. A segunda coisa, tamanho dos selos. Tá? Eu vou te falar que 99% dos selos estão em tamanho natural. Tá? Eu consegui fazer ficar em tamanho natural. Eu estou procurando aqui no meu computador, onde eu vou achar, para falar o número certinho de páginas. Bom, então a gente vai conversando enquanto vocês vão falar a próxima pergunta. Tá? Então, vai ter o tamanho certo. Mais ou menos quando vai acabar eu não fiz o cálculo exato, foi meio no chute, vai acabar em 50 semanas, final de novembro, tá? É quando ele vai acabar. Tá? Próxima pergunta. Da Juliana. Igor? Tô só baixando o chat aqui. O pessoal gosta de conversar. Não, as perguntas do chat já foram. Se alguém quiser fazer... Juliana, fique à vontade. Eu queria, assim, parabenizar o doutor Roberto, porque eu acho assim, que é uma iniciativa fantástica. Tudo que atrair gente nova para a filatelia, para mim é uma das preocupações que eu tenho, que é uma coisa que tende a... Cada vez a gente vê menos gente colecionando e, principalmente, menos gente jovem colecionando, né?
E acho que o trabalho do senhor é interessantíssimo, muito atrativo. Certo, meus parabéns. São 115 páginas, são 115 páginas no total. Esse trabalho de história, ele acaba praticamente casando com o trabalho do Luiz Amaral, quando ele fez aquele trabalho relacionando os estados do Brasil por região, com folclore, característica geográfica, tudo. Que também foi um negócio muito bacana. Eu acabei fazendo a montagem na época para ele, quando ele acabou de fazer um volume só. Me ajudou bastante demais. Oi? Me ajudou muito mesmo. Ficou bacana, né? Ficou muito legal. Precisa sentar uma hora e trocar mais ideia, porque eu começo a conversar com o Amaral, as coisas acabam voou tanto que ele fez um agora do espaço, né? Que Sim. ficou muito legal também. Mas a ideia minha era realmente fazer com que as escolas entrem nisso aí. Tá? Eu mandei o convite para essa exposição para o Colégio Mackenzie, lá para o Clube Filatélico do Mackenzie, mandei para vários clubes que eu tenho um e-mail, né? Para tentar atrair. E à medida que vai saindo, que eu vou colocando, com certeza ele vai chamar a atenção também. Eu vou pedir, né, para que vocês divulguem nos seus clubes, nas escolas, né? Veja, não é um trabalho isento de erros. Eu fiz 5 revisões e se eu fizer uma 6ª revisão, eu vou achar uma vírgula fora de lugar, um ponto fora de lugar ainda. Esse foi um trabalho que eu me senti gratificado de ter feito. Eu revisei toda a história do Brasil. Mudei muitos pareceres que eu tinha da história do Brasil lendo isso. Eu tenho uma professora aqui, eu a conheci na agência, no guichê filatélico da agência Centro Recife aqui. E ela faz um trabalho interessantíssimo com os alunos dela, ela ensina numa escola pública. Eu vou ver se eu deixo uma mensagem para ela lá no guichê, quando ela aparecer, para o pessoal passar para ela, que eu acho que ela ficaria interessadíssima nesse trabalho. Lá em Santos também tem um professor que faz parte do Clube Filatélico. Na última exposição que a gente foi de Santos, ele estava lá com os alunos, orientando. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho e-mail dele, senão eu teria passado também. Posso, Igor? Oi, pode falar, Zeca. Tá ok. Bom, boa noite aí. Parabéns aí, doutor Nietzsche. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu tenho interesse particular por história, né? Tanto que quando eu fiz o vestibular, que eu virei um pedagogo, né? Perguntaram, achei que você fosse fazer história só. E eu cheguei a prestar o vestibular na USP de história, né? Mas depois a família ia mexer com escola, acabou nem acontecendo, e aí eu fiz uma formação, né, diferente. Então, mas eu estou em escola e trabalho com história. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei desse livro aqui, né, onde que eu recebi, que é dos Correios, um livreto, onde todo o hino nacional, né, é ilustrado com selos, né? Então tem os comentários e todo ilustrado com selos. Então eu me lembrei disso aqui, né? É deixa eu ver, Eduardo Leal. Tá? Não tem esse aí, viu? A minha biblioteca não tem. Você vê como eu acho que talvez eu tenha mais de um, que na época eu ganhei, mas também eu fui entregando para alunos, né? Mas é um livro bem interessante, é um livro curto, então que eu ganhei sobre isso aí. E uma coleção temática em cima dele. Então, e aí, então isso aí, assim, né? Eu fui vendo, embora os meus alunos hoje, né, não estão aqueles que, dentro de um currículo, você aprofunda tanto na questão de história, mas eu costumo adiantar um pouco as coisas para eles, falar, isso aqui, quando vocês estiverem no 5º ano, 6º ano, 7º ano, vocês vão entrar e vão falar, poxa, eu já ouvi falar disso um dia lá atrás. Então, eu falo um pouco de história, né? A gente entra mais na história de Jundiaí, mas trabalhamos a história. Então, por isso que eu estava as perguntas do seu material, que ele é muito interessante para mim, né? Quer dizer, eu quero usar, marquei aqui o seu site, tudo para poder estar usando isso em sala. E aí, casando com isso, a Juliana aqui, o senhor também falou aí de professores que vocês conhecem. Eu, lá na Filabras, a gente tem o projeto Cartas de Filatelia. Então, eu tenho a escola lá em Belém do Pará, onde esse ano vamos ver se dá certo a gente trocar as cartas. Mas eu preciso de outras escolas, outros professores, para fazer essa ponte, né? E a gente auxiliar na troca
de cartas entre escolas diferentes, além da minha. Então, eu gostaria, eu vou deixar depois aqui o meu e-mail, né, se puder passar para esses professores, quem tiver algum contato, né, fazer isso. Eu estou precisando desses professores para a gente fazer um trabalho. Inclusive, com o Mackenzie, eu acompanhei um pouco, né, do Macedo, inclusive, uma vez eu estava lá na Central, né, na Pedro II lá, e eu vi uma exposição dos alunos lá, né, do Mackenzie ali de São Paulo. Eu estava lá quando os alunos estavam lá, conversei com eles, mas eu não consegui desenvolver da mesma forma lá aqui em Perus, que eu não tive um apoio nesse ponto. Então, ainda estou meio eu sozinho. Né? Qual cidade que você está, Zeca? Jundiaí. Jundiaí, São Paulo. Isso, aqui pertinho. Por isso que até mostrei o selo da uva aí desse ano aí, né? Que Jundiaí de novo tá no selo, né? A gente está ali. E aí, eu não tenho o livro aí do Everaldo, né? Esse livro que mostrou, e me disseram que tem aí, então, na SPP, né? Se puder separar um para mim, eu gostaria. Achei muito legal. E as cartas, pensei, a carta mais antiga que eu tenho, uma de 1920, quando meu avô chegou de Portugal com 20 anos, e veio uma recomendação para ele entregar aqui. Ele acabou indo para a lavoura, mas ele tinha dizendo que ele tinha bom aspecto físico, não tinha doença, nada, para poder trabalhar, né? Então, eu lembrei da carta. E só para encerrar, como a gente, né, usa tudo que a gente tem na sala de aula dentro da filatelia. Quando eu comprei vários desses kits lá do Correio, né? E agora eu tenho esse ano um aluno autista, né? E ele gosta muito de animais. O negócio dele é escrever animais. Se eu peço para ele escrever, eu tenho que ir para o lado de animais. Então, hoje, eu acabei de montar aqui o quebra-cabeça, né? Peguei uma dessa aqui, só que eu não vou entregar para ele na sala. Eu vou mandar pelo correio. Primeiro que agora eu quero tudo pelo correio, né? Que eu quero um envelope selado, eu quero tudo pelo correio. E também porque eu me lembro quando eu mandei, lá com os meus alunos, eles fizeram 7 anos atrás, a primeira troca de carta entre eles, e chegou uma carta em nome deles, né? Quer dizer, não chegou para o pai nada. E eu já tinha um contato aqui com o ex-gerente do Correio, que nós escolhemos a dedo um carteiro, né? Ele chegou aí na escola no começo de fevereiro, porque 25 de janeiro é o dia do carteiro, né? Ele chegou aí lá, ele foi homenageado, mas ele foi escolhido para entregar a carta dessas crianças, porque ele chegava e era área rural, né? Já meio virando urbana, mas ele batia a palma e chamava pelo nome da criança. Quer dizer, então aquilo para eles, a primeira vez que eles receberam uma carta no nome deles, quer dizer, não era o Bradesco mandando para o pai, não era Avon, não era nada, era chamado por eles. Então, assim, aquilo teve uma repercussão muito grande e eu quero retomar isso. Então, quer dizer, eu não vou avisar o pai nem o aluno que eu estou mandando isso aqui, mas eu quero que ele receba em casa, porque é tudo animal, é o tema dele, né? Então, eu quero que ele receba esse joguinho. Eu estou cortando várias outras, eu vivo comprando isso aqui, aí esgota no correio, aí abre, eu compro de novo, cada vez eu compro umas 10. Eu quero entregar um kit desse para cada aluno em algum momento, vamos ver quando eu conseguir. Então, assim, eu acho que, né, a filatelia, para ajudar nós professores, nossa senhora, é um campo enorme, e eu não sei se todos já viram aquele vídeo, né? Tem um vídeo de 12 minutos que a TV Tech fez com o meu projeto em 2015, depois eu disponibilizo também, que mostra bem isso, os alunos, entendeu, recebendo, eu os inscrevi em um clube filatélico na época. Então, quer dizer, nós temos professores, nossa, uma gama enorme, qualquer assunto. Eu cheguei a fazer um microprojeto uma vez, que era O Mundo Cabe num Selo, onde eu mostrava que o assunto que me falassem tinha um selo. Podia não ser do Brasil, mas tinha um selo de algum lugar ligado àquele assunto. Então, chamava O Mundo Cabe num Selo. Bom, obrigado aí, e parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Igor? Alô? Deixaram a sós? O Wilson quer falar? Wilson? Boa noite. Gostaria de começar cumprimentando o Dr. Roberto Anishi pela apresentação e pela iniciativa, né? Eu costumo dizer que a filatelia é um convite ao estudo, né? O bom filatelista, ele é um bom estudioso, né?
E a filatelia foi a minha porta de entrada para o curso de História, né? Eu me tornei historiador através da filatelia, né? E o bacana dessa apresentação é que a gente está compartilhando muita coisa legal entre professores, porque o selo postal, ele é, ao mesmo tempo, um documento histórico, né? Eu, por exemplo, entendo o selo postal como documento, né? Entendo como fonte histórica, como portador de uma memória, de uma representação sobre aquilo que ele está celebrando, aquilo que ele está representando através da sua impressão, e como recurso didático, né? Eu acho que eu acredito que essa iniciativa do senhor de produzir um material que ao mesmo tempo serve para o filatelista iniciante, também como um recurso didático para se ensinar história, é louvável, né? Eu tenho algumas experiências com o uso de material filatélico em sala de aula, e eu digo que assim, é uma experiência muito interessante, porque ele é um recurso didático que a impressão que dá é uma coisa lá antiga, de um passado distante, desconectado da realidade desse aluno da educação básica, e ele permite boas experiências, né, de ensino em vários campos, né? Se vocês me permitem, eu vou compartilhar, já que a gente está trocando figurinhas e mostrando o que a gente faz, eu quero rapidinho compartilhar uma atividade didática que eu montei com um material da Alemanha Reich, né, que é a minha área de interesse, né, como filatelista e como historiador, né? Então, deixa eu só compartilhar. Já está sendo visualizado por todos? Ok. Então, esse é uma atividade que eu faço com o ensino médio, né? Ela é direcionada para o 2º ano do ensino médio, no 4º bimestre, quando a gente ensina, né, os fascismos históricos, né? Então, é uma análise de características dos fascismos históricos, né, do fascismo italiano e do nacionalsocialismo, através de uma série que é bastante comum em quem coleciona a Alemanha Reich, né, que a gente traduz como Confraria de Armas Ítalo-Alemã, né? Então, você tem o selo, tá? O carimbo comemorativo, né, que foi emitido pelo Correio Alemão no dia do lançamento desse selo, que foi em 25 de novembro de 1941, e aí várias pistas, né, que eu vou dando numa espécie de infográfico assim, artesanal, que, a partir daquele roteiro de perguntas, né, ele vai cruzar essas informações com o material didático dele. Então, o selo postal, né, o documento, né, ligado às comunicações postais, do qual o selo é um dos tipos de materiais, é um recurso muito interessante, muito rico para se trabalhar história. E não só história, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar uma atividade articulada entre a aula de inglês e história, trabalhando com carta de prisioneiro de guerra. Tá? A gente tem, de vez em quando aparece em leilão lá uma carta de um prisioneiro de guerra, essa carta com uma caligrafia, se não for alemão gótico, a gente consegue transcrever, e articulando com um professor de inglês, a gente consegue fazer uma atividade muito bacana envolvendo essas duas disciplinas. Então, a filatelia, ela nos permite inúmeras possibilidades de ensinar, né? E eu acho que é muito legal essa iniciativa dos fascículos, né? E tomara, né? Vamos divulgar isso aí. Acho que tem que ter divulgação mesmo. Nós vivemos um momento em que o estudo, né, o contato com o conhecimento é cada vez mais importante, e a filatelia pode ser uma boa porta de entrada. É isso. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né? E vamos discutindo aqui. Muito legal o teu trabalho aí, é para colegial mesmo esse aí já, né? Já é para um pessoal mais estudado, né? Mais avançado. O Clauber, há um ano atrás, ele me passou para ser o coordenador de uma lista chamada Amigos dos Selos, que é uma lista que está com 600 membros, né? Ela está quase que silenciosa, praticamente eu e o Aguinaldo só, que é dos Máximos Postais, temos colocado alguma coisa. Eu quero fazer essa lista também, eu uso ela para divulgar a atualização do site, mas eu acho que seria um lugar bacana para todo mundo começar a trocar esse tipo de ideia, porque
a filatelia ela tem que continuar viva. Nós temos que incentivar os jovens a fazer isso. E eu vim aqui falar de história do Brasil, e nós já tivemos o Zeca e você que já trabalham com a filatelia no ensino. Então, veja a viabilidade do que é a filatelia, né? Acho que a gente podia trabalhar em cima disso. Quem quiser participar dessa lista, eu vou colocar meu e-mail no chat. Esse e-mail eu uso só para selo, né? A gente tem um e-mail só para selo, a conta bancária só para gastar com selo, e um apartamento só de selo. Pronto. É uma caixa postal só para receber selo. Se receber em casa, dá problema, né? Cara, quando chega a catálogo do Cláudio Neumann aqui, você não sabe o que acontece aqui em casa também. Não, minha esposa já conhece o Neumann, já conhece a SPP. Como eu falei no começo, né? Quando eu digo que é presente, né? Eu recebi o envelope do Miguel, hoje ela sei, presente. Deixa eu ver o teu Pix ali, o registro de Pix. É o que eu falei. Wilson. Bacana. Gostou? Ele não tem, vamos dizer assim, valor coisa, né? É que o carimbo, o carimbo, a cidade foi homenageada no Brasil e em alguns outros países, né? Então, essa, como eu tinha do Brasil, eu já tinha uma mais, vamos dizer assim, mais antiga um pouco, eu acho que é interessante, dá para você linkar uma coisa com a outra. Dá para fazer uma boa discussão sobre memória. Excelente, excelente. Doutora Nietzsche. Cláudio Coelho está com a mão levantada. Vai lá, Cláudio. Oi, boa noite a todos. Parabéns, doutora Nietzsche, pela iniciativa, pelo material. Eu sou professor de História também. Esse ano estou dando aula para 9º ano do ensino fundamental e para 3º ano do ensino médio, que são as duas séries finais, né? Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Trabalho muito com selos na sala de aula. E esse tipo de material, primeiro, é imprescindível para a gente tentar trazer o aluno para o mundo da filatelia, né? Apresentar o selo, dar o selo na mão deles, deixar que eles peguem, às vezes rasgam, mas não tem, tem que ter contato com aquilo mesmo. Mas nós, professores de história, temos que ir um pouco além na sala de aula. O selo visto como um documento histórico, vou pegar um exemplo de um dos selos que o senhor mostrou aí, sobre o golpe de 64, tem lá, em 1965, como o senhor falou, é lançado um selo, aniversário de 1 ano da Revolução Democrática. Nós, como professores de história, não podemos pegar aquele selo, esse selo foi feito para comemorar, não. A gente tem que pensar e fazer, estimular no aluno o pensamento crítico de que maneira? Por que esse selo foi feito da maneira que ele foi feito? Quem idealizou esse selo, idealizou assim por quê? E aí você tem que mostrar os dois lados para fugir da parte ideológica, como o senhor falou, mas não o selo como uma figurinha, vamos dizer assim, para ilustrar um texto, mas pegar o selo, como o Wilson mostrou ali. Por que aquele selo fez daquela maneira? Qual a intencionalidade de quem fez aquele selo? Porque daí o aluno vai tirar as conclusões dele, e elas são dele. A gente dá as ferramentas, e o selo como ferramenta é maravilhoso para isso, e é uma iniciativa muito boa, parabéns. A gente só tem a agradecer mesmo, é mais um material, só que, repito, nós como professores é que temos o dever de ir além e estimular esse pensamento crítico no aluno através do selo. É a história do quadro que eu falei. Você vê um quadro, esse quadro é descritivo. E cabe a você entrar dentro do quadro, participar dentro da cena que está acontecendo no quadro. Ouve uma música clássica. Você fecha os olhos e você imagina essa música trabalhando dentro da sua cabeça. O que ela quer te dizer? O que ela significa? Então, dentro da sala de aula, o aluno tem que ser estimulado. É como na área médica. Quando a gente dá uma aula, eu falo muito sobre medicamentos de dor, medicamento da área que eu trabalho, doenças osteometabólicas para médico. E principalmente médico jovem, que não tem experiência. E a ideia nossa é forçar ele a ter uma linha de raciocínio. O que ele acha? Por que está assim?
quando olhar o rosto do paciente, imaginar o que esse paciente está pensando. Quando ele te fala que dói, você tem que perguntar para você mesmo, por que será que ele tem dor? É o caso da história. Tá? A gente força a que se desenvolvam raciocínios, é a maneira da gente evoluir, é desenvolvendo esse raciocínio próprio. Tá? Eu acho legal o que você faz, muito bacana, Cláudio. Eu não sabia que tinha tanta gente que era professora aqui nesse grupo, viu? Então, mas no caso da história, tem um componente, acho que no caso, como na medicina também, tem um componente ético muito importante, porque, principalmente a gente que trabalha com adolescente, se você não tiver um padrão ético muito bem estabelecido, você consegue levar os adolescentes para o lado que você acha, o seu lado político, vamos dizer, a sua ideologia política. Então, é preciso muito discernimento. Os selos, como eu falei, você não tem que, se eu acho que foi um golpe e eu sou de esquerda, então não vou mostrar aquele selo que chama de Revolução Democrática. É lógico que você tem que mostrar. Só que você tem que dar para o aluno os dois lados e ele tirar as suas próprias consequências. Isso é difícil, requer um comprometimento ético muito forte, porque as tentações, né, de você querer colocar a sua opinião para um adolescente é muito forte, e a gente tem que, dia a dia, se policiar em relação a isso, mas basicamente é isso. Parabéns mesmo pela iniciativa. Existe um outro detalhe, nós somos aqui professores, eu sou médico, nós somos pessoas públicas. A palavrinha, como o presidente da República é uma pessoa pública, o deputado, o policial é uma pessoa pública. O que significa isso? Que quando a palavrinha da pessoa pública pesa 1 tonelada. Então, essa opinião, Cláudio, que de repente o professor dá baseado nas convicções pessoais dele, pesa 1 tonelada. Eu, por exemplo, vou dar um diagnóstico de uma doença grave, o meu diagnóstico ele pode ser suavizado ou eu posso piorar totalmente esse paciente baseado, por exemplo, na minha expressão facial, da maneira com que eu vou falar para o paciente. Uma coisa é dizer, olha, você tem uma doença, é uma doença muito importante, nós vamos tratar, eu vou precisar de um clínico te olhando junto, eu gostaria que você falasse com a psicóloga. Ou eu chego e falo, mas que desgraça vai acontecer com a tua mãe, hein, meu amigo? Entende? A maneira de falar, a maneira de explicar. Nós somos formadores de opinião. A palavra da gente pesa 1 tonelada. Então, a gente realmente, o que você falou, a nota 10 pelo que você falou, gostei demais. Pesa 1 tonelada mesmo. A gente tem que medir o tamanho da nossa língua, que a minha avó falava. É isso mesmo. Então, parabéns, Cláudio. Nossa, Bora acordar, povo? Igor? Agora? O Henrique? Estou presente, gente, mas eu não preciso liberar a pergunta, pode fazer. Exatamente. Eu não preciso ficar direcionando. Babá? Viu, Igor? Você tirou a imagem, você está comendo empanado aí para deixar a gente com água na boca. Estou aqui, não, estava esquentando o jantar, por isso que deu uma saidinha, mas estou aqui, tá vendo? Fala meu santo nome, eu apareço. Parece. Doutor Anish, parabenizar o senhor pela iniciativa. Nós estivemos em São Paulo, na Abrapex, eu tive o privilégio de conhecer o senhor, e realmente, desde lá, só tenho admiração pelo seu trabalho, o site brilhante. Você é de Montes Claros, não é isso? Isso, no norte de Minas. Estamos aí a uns 900 quilômetros aí de São Paulo. Eu estou a 450 quilômetros de qualquer central filatérica. Então, nós estamos perdidos aqui do meio do mundo, aqui, distante de tudo, mas graças a SPP Connect nós podemos participar um pouquinho, senão não tinha condição, não. E realmente o seu site é um site que eu achei espetacular para todos, talvez um pouco mais para os iniciantes, mas para os avançados, médios, avançados também tem muita coisa boa lá, muita coisa interessante. Você se dá na filatelia, você tem um jeito diferente de preocupar esse prazer de distribuir, isso é uma coisa muito bacana, tá certo? Então, eu parabenizo fortemente essa característica. Esse trabalho que o senhor fez aí, eu acho um trabalho muito bacana, e usando figuras, selos, né, de baixo valor, porque, ou seja, podem ser comprados baratinhos, às vezes até, se começarem a juntar algum filatelista ou outro comerciante, pode separar esses selos, fazer pacotinhos,
Então, isso é bacana, tentar material de acesso à criança. E tentar fazer isso aí sem nenhum desvio de tendência é também uma coisa muito bacana, porque, apesar que o Cláudio falou lá, eu quero também parabenizar o Cláudio. Eu, como professor na área de engenharia, confesso que quando falo professor de história, a gente fica um pouco meio assim, porque, infelizmente, na prática, é complicado. Realmente acaba tendo uma sardinha muito grande. Com todo respeito aos professores de história, então quero parabenizar o senhor pelo trabalho isento e parabenizar também muito ao Cláudio pela citativa, que não é fácil fazer esse trabalho de passar pela teoria sem desviar o caminho. Então, basicamente, é só agradecer mesmo e parabenizá-lo. Muito parabéns, obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado mesmo. A Júlia, acho que queria fazer uma pergunta. Júlia? Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Você está sem imagem. Roberto, está ouvindo? Estamos. Ouvindo Está dando para ouvir direito? Ah. Tá dando para ouvir direito, né? Ok. Ok, Roberto, parabéns. Mais uma vez, um grande trabalho seu. Eu tenho acompanhado o seu site, estou lá de vez em quando. Eu sou catita, realmente, nesse teu site, na biblioteca. E esse trabalho eu gostei muito. Eu peguei já pela metade, infelizmente, mas do que eu vi, eu gostei muito. E nessa questão da filatelia dentro da sala de aula, eu já estou aí há 11 anos, né, com o projeto Arte Postal. Infelizmente, por conta da pandemia, ele não rolou, e esse ano provavelmente também não vai rolar, que eu ia pegar como gancho a questão das Olimpíadas. Recebi várias doações de selos magníficos das Olimpíadas, mas assim que tiver liberado isso, vai entrar esse projeto, né? Agora, foi falado aí a questão do hino nacional. Na escola, eu tentei entrar com o projeto do hino nacional, resgatar essa coisa do hino nacional na escola, mas, infelizmente, eu não tive apoio da escola, porque a parte do centro da área cívica, né, onde estão os mastros, está precisando de reforma. Inclusive, o mastro da bandeira do Brasil caiu. E até agora não foi reformado. Então, o mastro é uma coisa realmente que... Então, eu queria resgatar essa questão do hino nacional dentro da escola, mas, infelizmente, não houve o apoio da direção. Mas eu não vou deixar a toalha cair, vou tentar novamente isso. Mais uma vez, Roberto, meus parabéns. Obrigado, Júlia. Obrigado mesmo. Deixa eu só falar. Doutor Nietzsche, eu vou ver se eu... Porque esse livro eu uso na escola, mas é provável que eu tenha outro aqui. Se tiver, eu deixo um reservado aqui para o senhor. Estou torcendo para você ter isso aí, viu? Eu acredito que tenha mais um, pelo menos. É curtinho, mas é muito interessante. Tá? E até aqui, ó, a chamada dele, né? A Júlia estava falando, né? É bem aqui, ó. O hino, né? O selo escolar aí na escola, né? Então, é o hino nacional, selos postais e universo escolar. Então, estou vendo com vários professores aí, né? A gente tem muito material aí, né? E lembrando, né, que o livro aí, eu não tenho aquele do... Quem foi que fez aí o livro? O Everaldo, né? Mas eu preciso dar um pulinho aí. Quando ainda existe encontro, está acontecendo encontro físico na SPP? Ou não? Não. Não, estamos, desde março estamos... Porque eu lembro que o último sábado a agência abria, né, dos Correios, aí eu aproveitava e era o dia que eu costumava ir aí na SPP algumas vezes, mas não tem, né, agora. Não, o Correio também não está abrindo de sábado e a SPP desde março do ano passado a gente tem feito tudo online. Não temos, a gente se reuniu lá uns 4 ou 5 por causa dos leilões, né? Por causa das vendas, mas
fisicamente não está tendo reunião, a gente só está tendo contato com os sócios através dos eventos que a gente tem feito via Zoom, né, que o montou o SPP Conecta, e as VSO que a gente faz a cada 15 dias também via internet. Eu pretendo... Com os amigos. Porque eu acabei, a impossibilidade de ir, né, de ter o compromisso de estar indo em todas, indo lá para São Paulo, ficou meio difícil. Eu acabei me afastando um pouco, e eu quero até com quem eu falo, quem que é do financeiro. Agora eu era associado correspondente, né, sócio, uma coisa assim, né, quem está no interior. Eu quero refazer a minha ficha aí, né, e para poder continuar, voltar aí com a SPP. Ô, Zeca, te mandei um e-mail com as informações que você solicitou, tanto da cota do centenário como do livro do Veraldo, e através desse e-mail a gente conversa, sem problema nenhum. Anite, já que ninguém falou, mas só repetindo o que todo mundo já disse, né? Parabéns pelo trabalho. O que eu ia falar para você é a mesma coisa que eu falei no sábado, né? Das suas coleções, que são coleções feitas a seu gosto, porém essa daqui tem o diferencial, o enorme diferencial dela ser instrutiva, né? De ser algo que vai ser utilizado para divulgar a filatelia e criar uma sementinha de interesse, né? Nas novas gerações, que esperamos que frutifique. Meus parabéns. E conte com a gente no que você precisar, né? O que eu puder ajudar pessoalmente. Tá, Joia, muito obrigado. A gente já está acostumado com o Dr. Anite, as palestras que ele faz fisicamente ao vivo, que a gente assistiu na SPP, são sempre muito legais de assistir, até pela facilidade que o doutor tem de se comunicar, então é muito legal. A gente já tem uma quantidade boa de palestra. Tem assunto, hein, doutor? Isso aí. Então tá joia. Parabéns mais uma vez. Então tá bom. Tudo em paz, tudo em ordem? Alguma pergunta a mais, algum comentário? Quando a gente está disponível. Bom. Anite, obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer ter o espaço para a gente falar o trabalho nosso, né? Foi realmente gratificante ter feito isso aqui. E aí, a cada 15 dias, a gente passa um e-mail, né, para todo mundo do grupo. Quem quiser entrar no grupo Amigos dos Selos, manda um e-mail para mim, que eu disponibilizei aqui no chat, e eu coloco no grupo, semanalmente tem alguma coisa. É um grupo aberto. Esse grupo é um grupo que a gente só não permite venda, mas você pode conversar, tirar dúvida. É um grupo que tem 600 membros, então, se puser uma dúvida, alguém vai te responder. Parabéns, Anite. Boa noite. Oxe, Xavier, boa noite, obrigado. Bom, Anite, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Deixa eu aproveitar e já ver quem que te segue na próxima semana. Dia 15 de março, a gente vai ter inovação na filatelia temática com o Luiz Carlos Fitz. Lembrando que inovação é um dos critérios de pontuação, então ele vai estar falando justamente sobre isso. É bom porque inovação não entra só em filatelia temática, então fiquem à vontade para fazer pergunta difícil para ele, que ele gosta. Igor, uma pergunta. Aproveitando aí que ela entrou depois, cumprimentando a Júlia também pelo dia de hoje, né? Que ela acho que não estava aqui na hora que nós cumprimentamos as meninas. Parabéns. Obrigada. E sábado tem leilão. Tem leilão. Não esqueça não me deixem só. Bom, eu pelo menos vou estar lá, então, Miguel, eu e você, se qualquer coisa a gente dá um jeito. O Wilson queria falar? O Wilson ia falar? Isso. Eu tenho interesse com o Open Class, né? Eu não sei como é que vocês entendem a Open Class. A gente podia ter alguém para falar um pouco sobre isso, né? Porque eu não sei quanto a vocês, mas o tema que eu coleciono, que é a Segunda Guerra Mundial, é a porta de entrada para outras coisas. Você começa a ver uma fotografia, um cartão postal, né? E você acaba
se envolvendo para além do selo. Existe a possibilidade de trazer alguém para falar um pouquinho sobre essa classe, né? Que ela, para mim, ela é muito... Eu tenho um interesse, mas assim, eu tenho um monte de dúvidas, né? Eu venho acompanhando... Com certeza. Com certeza, a gente traz. Eu já até sei quem que eu vou chamar, eu organizo e coloco no calendário. Beleza. Tá? Legal. Obrigado pela ideia aí. Quem tiver sugestão também, sempre que puder, por aqui, pelo WhatsApp, e-mail, eu estou sempre à disposição. Oi. Gente, obrigado. Oi, Cláudio. Não, rapidinho, uma sugestão que até apareceu no chat ali. Quem sabe uma daquelas sessões de duas ou três pessoas, eu me disponho, inclusive, a apresentar um trabalho que faz nas escolas com filatelia. Três professores, por exemplo, atividade que eu passo para os alunos através dos selos, a gente podia organizar um dia assim. Eu tenho algumas até prontas, assim, que eu passo para os alunos. Então, seria fácil falar uns 15 minutinhos, cada um falar só mostrar mesmo a atividade e como se vocês fossem os alunos e como que a gente passaria para vocês, entendeu? Para vocês verem como é que funcionaria, pelo menos como eu faço na sala de aula com os mais novos, ou com o do ensino médio. Acho que seria um tema legal também. Se você conseguir 3 pessoas, acho que daria um bate-papo legal. Acho que o Wilson topa, Wilson? Eu topo e digo mais, tá? Eu acho que assim... eu não sei como é que está o estado de São Paulo, mas aqui em Santa Catarina a gente está numa situação de atendimento remoto aos alunos da educação básica. Aqui também. E há uma demanda muito grande por atividades didáticas. Eu acho que é uma oportunidade da SPP contribuir com essa discussão que está tendo, atender essa necessidade, né, dos professores de conhecer novas formas de materiais de ensino. Eu estou dentro, Cláudio, podem contar comigo, é um prazer. Bacana, com certeza. Com certeza. Temos Zé Carroceiro aí, já temos um terceiro. Olha, então, como sugestão, não sou eu, mas no meu trabalho, tem 2 historiadoras que publicaram até um livro sobre como trabalhar didaticamente postais, na perspectiva da cultura afro-brasileira, da questão de gênero, enfim. Temática de gênero afro-brasileira. Talvez eu possa falar com elas fazerem uma palestra na SPP. Para mostrar uma outra perspectiva. Essa daí vale uma palestra inteira, hein? Não, Henrique, tanto a Cibele Barbosa e a Silvia Corceiro. Eu posso ver com uma delas para fazer a palestra, sem problema. Com certeza. Vai ser muito bem-vindo. Bom, a gente vai se falando, a gente organiza isso. Beleza. Combinado, senhores. Bom, a gente se fala e se organiza. Obrigado a todos. Boa noite. Boa semana. Boa noite, boa semana. Saúde para todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.